Boa noite, quarta-feira, dia 5 de outubro. Meus amigos, que mentoria foi aquela? Agradeço profundamente a mentoria do dia de ontem. Quem não assistiu, por favor, vai lá, assista, tá no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar aqui no descritivo, aqui embaixo, para que você entre lá no link, veja também as outras mentorias que nós temos ali no YouTube e possa dar uma continuidade nos seus estudos. Resumindo um pouquinho aqui do que a gente falou ontem. Ontem eu fiz uma breve apresentação do que é a Rupi Educacional, qual é o nosso escritório, que a gente chama aqui de Rupi Arena, que é nosso coworking operacional, onde as pessoas operam junto com a gente, a nossa sala de acompanhamento online. E se você tem mais dúvidas sobre isso, por favor, nos procure, chame, me mande por mensagem aqui para mim no direct, clique no link abaixo também, vou deixar um link nesse descritivo de como que você pode fazer para vir operar com a gente. Tenta marcar um dia também para vir operar aqui com a gente, ou então peça ali alguns dias para que a gente opere dentro da nossa sala de acompanhamento online. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Pensando aqui, nós tivemos ontem uma mentoria bem bacana, vou fazer um breve resumo aqui do que foi essa mentoria. Essa mentoria, eu expliquei o que era a minha tela operacional, o que tinha nas minhas telas operacionais aqui, qual é a correlação que eu utilizava em cada ativo, o mercado americano, as notícias, plataforma de notícias que temos aqui também, que eu deixo aqui na televisão, toda a nossa linha de por que eu deixo o gráfico, qual é a linha de contexto, de fluxo, o que isso se correlaciona para a nossa tomada de decisões, tá? Então, se você ainda não viu, por favor, mais uma vez, clique no link abaixo, veja a mentoria do dia anterior, vai ser bem bacana, foi uma mentoria muito produtiva, eu acho que eu passei até um conteúdo extenso demais e hoje eu prometo que eu vou dar uma bela resumida para que não fique tão massacrante, é muito conteúdo, também fica difícil até de estudar, né? Mas, bora lá! O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre indicadores internos e externos, o que isso significa. Durante os dias, durante as semanas, existem uma programação de agenda. Essa agenda ela é dada em alguns sites, principalmente sites aqui voltados para o mercado financeiro. Esses sites eles mostram para a gente qual é o indicador e alguns deles mostram até alguns tourinhos para mostrar o que isso pode trazer de volatilidade para a bolsa. Então, é importante entender o que cada um desses indicadores representam, até mesmo para a gente saber quando que a gente tem que olhar para esses indicadores e o que eles vão refletir realmente no mercado. O que a gente tenta buscar aqui é olhar para a agenda de indicadores, tá? E entender o que o investidor vai fazer mediante ao resultado daquela informação. Então, nós temos alguns indicadores voltados para o Brasil, indicadores voltados para Estados Unidos, principalmente. Temos indicadores para o mundo inteiro, tá? Mas os que a gente mais olha para a nossa tomada de decisões são indicadores americanos e Brasil. Isso movimenta o mercado? Com certeza. Então, nós tentamos fazer uma análise de como que o investidor vai ver, se ele vai, mediante aquela informação dada naquele horário, se ele vai tomar risco ou se ele vai buscar segurança. Lembrando aqui, o que é tomar risco e segurança? Se ele vai comprar bolsa ou se ele vai comprar dólar. Então, quando a gente fala que ele vai tomar risco é porque ele vê um cenário de previsibilidade futura, mediante aquele indicador, é claro. Então, saiu algum indicador positivo, um indicador que o investidor vê como positivo, ele acaba comprando mais bolsa e abandonando um pouquinho a posição do dólar, e vice-versa. A gente sabe muito bem que o dólar é usado para redear algumas operações. O que seria redear operações? Vamos supor, o Júnior que está aqui comigo, ele compra R$1.000 de Petro. Tá? A ação lá da Petro, ele comprou R$1.000 de Petro. Só que ele ainda não tem uma previsibilidade se essa Petro pode subir ou não. O que ele faz para proteger a operação dele? Ele pode comprar um pouco de dólar. O porquê disso? Porque se a Petro cair e desvalorizar a ação dele, ele está comprado em dólar. Na teoria e na prática, a grande maioria das vezes, o dólar sobe quando a bolsa cai. Então,
o dólar subindo acaba protegendo a operação de compra dele. Então, esse hedge que ele fez é uma proteção da carteira dele. Tá bom, mas então se ele comprou dólar e comprou a Petro, se a Petro continuar subindo, o dólar vai cair e ele vai perder dinheiro igual. Mas aí ele abandona a posição do dólar. Tá? A ideia do Júnior, quando ele compra a Petro, é justamente fazer com que esse papel suba. Ele está fazendo uma análise para que esse papel vai subir. Quando ele faz essa análise de que o papel vai subir, ele compra o dólar também, o dólar começa a cair, a Petro valoriza, ele protege, ele sai do dólar e traz esse prejuízo que ele tomou no dólar para a própria Petro. A Petro cobre o prejuízo dele, continua subindo e ele consegue criar essa posição. Então, quando a gente tem alguma montagem de posição na bolsa, isso é com certeza absoluta que os investidores estão vendo todos os indicadores, tá? Aí nós temos que ver se os indicadores são internos ou externos, e esses indicadores podem trazer uma ou previsibilidade, que isso é positivo, ou pode trazer também algum cenário positivo futuro. É muito interessante também dessa forma. Hoje, tá, a gente está falando aqui de um ano complicado para o Brasil, é um ano político, um ano de uma possível não montagem de posição, tá? Não uma montagem muito agressiva, por quê? Porque é um ano de política, é um ano que a gente vai ter aí a convocação de um novo presidente. Então a gente precisa entender qual que é o cenário que isso pode se desenhar, ou para um presidente ganhando, ou para o outro. O que está trazendo de favorável para a nossa Bolsa é que nós temos 2 cenários de presidente, não temos mais do que 2. A gente está bem polarizado. E isso também traz um pouquinho de previsibilidade para o investidor. Ele já sabe o que o presidente A vai fazer, quais são as medidas tomadas, e o que o presidente B vai fazer, quais são as medidas tomadas. Então o investidor também vê isso com um pouco de clareza, um pouco de previsibilidade, e ele acaba, assim, não precisando fazer tanto hedge, ele acaba comprando um pouco mais de bolsa, sim, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde o mercado vai desenrolar. Se a gente tivesse um cenário com muita briga, muito atrito político, no cenário de 4 políticos ainda disputando, 4 frentes diferentes, a gente não tem previsibilidade. Sem previsibilidade, o mercado ele tende a não subir, porque o investidor ele vai buscar segurança, ele vai trazer o dinheiro dele para o dólar e não para a bolsa. Mas a gente tem hoje um cenário que dá para destacar aqui qual dos 2 presidentes vão assumir e quais são as medidas tomadas nele. Mediante a isso, nós temos um cenário que é dos indicadores do exterior. Os indicadores do exterior são mais importantes até do que os do interior, do Brasil, no caso. Por quê? O cenário doméstico ele é um cenário que ele anda bem, ele pode ter tudo positivo. A gente tem agora um momento que a gente está passando por deflação consecutiva, inclusive, foi mais de uma deflação seguida. A gente tem ali um congelamento da taxa de juros, a gente tem um cenário que dentro da política monetária está bem positivo, a gente tem uma previsibilidade para o futuro, a gente está vendo que bancos estão ganhando força. Então, o que acontece? O cenário Brasil hoje é um cenário positivo. Dentro desse cenário positivo, mesmo com a indefinição da política, a gente tem ali que poderia ser um risco fiscal, que a gente já falou sobre DIs ali, que pode trazer um certo risco para os juros, mas nós temos aqui um certo controle da atividade econômica do Brasil. E esse controle faz com que os investidores migrem um pouquinho mais para a renda variável e saiam um pouquinho mais do dólar. Então, esse trabalho está acontecendo agora. Mas por que eu falo que os indicadores do exterior são mais importantes? Porque nós sabemos muito bem que a grande maioria dos investidores no Brasil são exteriores. São lá do exterior, são os gringos. E esses investidores do exterior, eles trazem uma massa muito grande de dinheiro. Para eles é mais fácil. Se a gente for pensar que o nosso dólar hoje está trabalhando aqui por volta dos 5,20, imagina o que é para eles trazer $1 milhão. É barato. Tá? $1 milhão para eles hoje é em torno de $200 mil. Chega a ser barato. E para a gente impacta bastante nas nossas ações, na nossa tomada. Nossa bolsa é pequena. Em questão de volume financeiro, pouco dinheiro deles é muito para a gente. Então a movimentação que o investidor estrangeiro traz é bem forte. Então vamos pensar num cenário hipotético aqui. A gente nem vou falar hipotético, vamos falar um cenário real. Nós temos agora um momento de muito estresse pensando em Europa e pensando nos Estados Unidos. A gente tem uma inflação altíssima nos Estados Unidos, a gente tem um cenário de aumento de taxa de juros histórico nos Estados Unidos, a gente está falando a mesma coisa da Europa, tá? A Europa também está com inflação altíssima, a gente também tem um cenário de aumento de taxa de juros lá na Europa. Então o que acontece com o investidor estrangeiro? Ele abandona um pouco a posição da renda variável, ele abandona um pouco, ele foge o risco e ele vai para a segurança.
Então o dólar tende a se valorizar muito. Se você for ver o cenário atual de hoje, a gente tem ali um euro perdendo a paridade com o dólar. A gente sabe muito bem que o euro vale mais do que o dólar, sempre, isso é histórico. Agora não, o dólar está valendo mais do que o euro, o dólar está muito forte. O grande investidor ele está buscando mais segurança do que risco. E isso reflete no Brasil também. Mesmo com todo o nosso cenário positivo, a gente tem um reflexo dessa tomada de decisão do grande investidor. E eu falo grande investidor porque é o estrangeiro, é a movimentação bruta de moeda mesmo. Sem falar que, historicamente, Estados Unidos tem uma cultura de se investir em renda variável. O Brasil nem tanto. Então eles sabem o que fazer e como fazer. Eles investem no mundo inteiro. Se a gente for pensar dessa forma, existem algumas cotas. E essas cotas são para o mercado americano, tá? A gente tem essa cota também, uma certa cota desse grupo de investimento ali para a Europa e tem também uma cota para os BRICS, que são os mercados emergentes, tá? A gente está falando aqui de China, estamos falando de África do Sul, falando de Índia, de Brasil, de México, tá? Então assim, se a gente for pensar que existe uma cota para o grupo de emergentes, o grande investidor ele não está pensando tanto em Brasil. Ele está pensando na cota de emergentes. Então, se ele está tomando um pouco de segurança no grupo de investimento que ele está fazendo, é lógico que ele também vai pensar em segurança quando ele fala em emergentes. Porque vai refletir. Ele não fica colocando tão na ponta do lápis a economia brasileira. É lógico, no final das contas, ele mantém um pouco mais de capital no Brasil, porque é interessante. Mas essa movimentação de dinheiro não é tão simples quando a gente pensa, não é só que nem a gente faz aqui, de dar um clique aqui e já resolve tudo. Não, para eles é um pouco mais diferente. Existem políticas, tem entrada e saída de dinheiro, existem alguns mecanismos que precisam ser feitos, algumas corretoras que precisam intermediar. E tudo isso tem alguns spreads que eles acabam perdendo dinheiro se fica movimentando muito esse capital de um país para o outro. Então, ele também pensa 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão. Pensando nisso, nós temos um cenário de um pouco atrito, de um pouco de estresse no mundo. E esse cenário de estresse no mundo faz com que ele tome um pouco mais de segurança. Então, por isso, eu estou fazendo todo esse panorama aqui para que vocês entendam que nós precisamos olhar para os indicadores. E esses indicadores é o que realmente vai nos indicar qual que é a tomada de decisão, o que vai acontecer. Então nós temos alguns indicadores aqui, por exemplo, se a gente estiver falando aqui do Brasil, a gente tem um dos principais, que é o que a gente acompanha aqui, que é o IPCA, tá? Nós temos dados de inflação no geral. Então, quando a gente olha para IPCA, a gente já está olhando para isso. Qual que vai ser o horizonte do Brasil? E outra, a gente não está só pensando em horizonte Brasil, a gente também está pensando em qual é as tomadas de decisão da nossa política monetária mediante aos dados que vão sair. O que vai acontecer, o porquê, e se acaba trazendo um estresse ou não. Os detalhes de todos os indicadores eu não vou ficar dando aqui, porque senão isso aqui se estende demais. Eu peço que, por favor, você me procure, clique no link abaixo, entre no nosso site, tenta entender um pouco melhor de como que eu vou explicar isso no passo a passo. Tenta marcar algumas mentorias, passa um dia aqui com a gente, uma semana, não é simplesmente explicando aqui os dados que vocês vão sair tomando decisão por conta de algum dado que vai sair essa semana. Mas eu vou falar aqui por cima um pouquinho. Brasil, a gente vai olhar realmente mais assim para a parte de IPCA, tá? PIB também a gente olha bastante, mas o PIB ele não vem precificando muito ultimamente. O PIB é um dado que a gente até considera um pouco mais do passado. A gente já tem uma previsibilidade de quanto que vai vir o PIB, porque já é calculado dentro do ano. Então, o PIB é algo que não traz tanta volatilidade, a não ser que tenha, assim, uma mudança muito brusca no valor do PIB ou algum dado que, dentro de uma previsibilidade dos analistas, venha diferente, muito errônea. Então, todos os dados saem em alguns sites e esses dados já saem com uma previsibilidade de quanto que vai vir. Então, vamos supor, a gente tem aqui dados, o Fed mesmo. O Fed o Jeremy Powell, ele é o presidente do Banco Central americano. Tá? De 45 em 45 dias ele vem a público anunciar a tomada de decisão ali para aumento de taxa de juros americana. Então a gente tem visto ali aumento de taxa de juros americana sendo bem agressivo nos últimos aumentos, nos últimos 90, nos últimos 180 dias. O porquê disso?
justamente porque a inflação está muito alta. E uma das ferramentas, um dos mecanismos utilizados para conter a inflação é o aumento da taxa de juros. Então, a política monetária americana decide, frente ao Jeremy Powell, que vai ser, sim, aumentada a taxa de juros mais do que a previsibilidade. Então, olha lá, se vai aumentar a taxa de juros, deveria ser positivo, até mesmo porque contém a inflação, mas olha o que pode acarretar. Aumento de taxa de juros pode trazer dívidas, ou então financiamentos até imobiliários dentro do mercado americano, a criar um estresse muito grande, porque isso já aconteceu no passado, aí, em 2008, que foi a crise do subprime, com os imóveis. Foi um pouco diferente do que está acontecendo agora, lógico, mas tudo isso também reflete. Se você tem um aumento de taxa de juros muito alto, as coisas acabam ficando cada vez mais caras e, se não está contendo a inflação, as coisas ficam mais caras ainda, porque o seu dinheiro perde valor. Então, o cenário por que disso aconteceu, se você quiser saber também, por favor me procure, que eu explico com mais detalhes. Isso envolve um pouquinho também, um pouquinho não, né? Envolve 100% a questão da pandemia, mas não vem à tona agora. O que a gente tem que falar é justamente isso. Esse aumento de taxa de juros a gente tem acompanhado. Ele é dado sempre numa quarta-feira, 45 dias. E esse aumento de taxa de juros a gente precisa acompanhar porque isso traz um certo estresse para o mercado. Se ele traz estresse para o mercado, ele traz volatilidade. Volatilidade, falando estresse e volatilidade, a gente está falando que o mercado cai. A nossa renda variável cai, a bolsa cai, o nosso índice cai, o S&P cai e o dólar sobe. Então nós temos uma movimentação que é previsível. Se a gente tem uma movimentação que é previsível, a gente espera o dado vir, confirma e entra na posição e toma posição por isso. Então, provavelmente a gente fica vendido no índice, fica comprado em dólar. Quando saem os dados, a gente faz o gain, vê os alvos, tenta entender o que está acontecendo. Então, por isso que é tão importante entender quais são os indicadores e o porquê, quando que eles vão sair e qual é a previsibilidade deles. Quais são os dados? Por exemplo, a gente teve ali um anúncio de aumento de taxa de juros que estava, os primeiros foi de 25 a 50 base points. O Jeremy Powell aumentou para 75 base points. Então, foi um pouco mais agressivo, isso trouxe estresse para o mercado. Logo em seguida ele já avisou que ele iria manter para 50 base points, não ia continuar aumentando para 75 base points. Aí o segundo aumento de taxa de juros foi 75 de novo. Trouxe mais estresse ainda para o mercado. Pô, se o presidente do Banco Central americano falou que não ia aumentar, se ia tão agressivo, por que continuou? Aí a gente tem que olhar outros dados, que são dados de inflação. Principais dados de inflação nos Estados Unidos, CPI e PCE. O que acontece com esses dados? A gente tem que acompanhar os dados de inflação para saber se realmente o aumento de taxa de juros está refletindo, está realmente trazendo, está arrefecendo a inflação americana. Quando a gente tem dados de inflação que continuam elevando, você já sabe que o Jeremy Powell vai continuar aumentando a taxa de juros. Então, é estresse contínuo. Vai vir estresse por conta do aumento da inflação e vai ter estresse por aumento da taxa de juros, porque não tem como você diminuir a taxa de juros. Então, eu só estou dando aqui uma passada, tá? Tem outros dados também, que tem, além dos dados de inflação, tem dados de emprego, que é o payroll, tem o PIB americano também, que é mais importante, inclusive, ele movimenta mais o mercado, até mesmo do que o PIB do Brasil. Tem o PMI, aí tem os conflitos geopolíticos também, que envolvem, por exemplo, agora que está acontecendo a guerra da Rússia com a Ucrânia. Por que a gente tem que ficar esperto com isso? Porque você tem que entender um pouquinho de geopolítica. Quando você tem uma guerra, o que os Estados Unidos, que é a potência mundial, faz para ou intervir a guerra ou para apoiar a guerra. A gente precisa de um posicionamento dos chefes de Estado ali de todos os países para a gente entender quem que está a favor, quem que não está, o que isso pode gerar. Se os Estados Unidos vem conflitando com a Rússia, o que a Rússia vai fazer? Ela pode contra-atacar, inclusive, os Estados Unidos, isso pode virar uma guerra mundial. A China está apoiando a Rússia ou está apoiando a Ucrânia? O que está acontecendo? O que está acontecendo em Taiwan também, que é lá do outro lado? Será que o conflito Rússia e Ucrânia tem alguma coisa a ver com o conflito da China e Taiwan? Por que os Estados Unidos está intervindo mais em Taiwan e não está intervindo na Ucrânia? Isso é muito legal. Tá? Essa é a mágica do mercado financeiro. As pessoas pensam que a mágica do mercado financeiro, que o amor que a gente tem pelo mercado financeiro vem de clicar, vem de montar posição, vem de possivelmente fazer dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Por isso que eu falo que o mercado ele é fora da tela. A geopolítica, toda a formação
de mercado, ela é toda feita fora da tela. Ela é toda feita por conflitos, ou então por apoios, ou então por aumento de taxa de juros, ou então por estresse, ou então por uma pandemia, ou por qualquer cenário que você precisa estar bem posicionado para tentar se beneficiar dessa situação. Na época da pandemia, quem estava comprado em bolsa, estava comprado acima dos 100 mil pontos. A bolsa caiu para 63. Quem se desesperou, abandonou a posição com muito prejuízo. Quem não se desesperou, comprou mais bolsa no 60. Então, assim, o que acontece? O mercado é cheio de oportunidades. Tá? O mercado é cheio de oportunidades. O mercado é cheio de maravilhas que a gente pode descobrir se você sair um pouco da tela. As pessoas elas procuram um setup mágico, procuram um operacional que vai te dar ganho. Nossa, eu aprendi que se romper topo é só comprar, que acontece e se perder o fundo, você acaba... Cara, não tem nada a ver com isso. O mercado não é um setup mágico. O mercado não tem nada a ver com o operacional. O mercado é totalmente fora da tela. Você precisa primeiro entender o que está acontecendo no mundo, porque é isso que reflete diretamente na movimentação do mercado. Muitas pessoas chamam de mercado um monte de coisa. Chamam Ike Option de mercado, chamam Bitcoin de mercado. Cara, isso não é mercado. Mercado é justamente isso. São as ações, é o dólar, são as moedas no mundo. É isso que movimenta a economia. E se você tiver a par de tudo que está acontecendo no mundo, você vai se beneficiar das movimentações do mercado. Você consegue prever aquilo que o mercado vai nos trazer. Tá? Então, é por isso que nós nos preparamos tanto. A nossa preparação ela começa todos os dias fora da tela. Tá? Na verdade, a gente precisa já vivenciar isso. Não adianta você querer chegar hoje no mercado, ler meia dúzia de relatório e falar, pronto, eu sei o que é mercado. Nós já estamos nessa há muitos anos. E esses anos já fizeram com que a gente saiba o que vai acontecer. Nenhuma decisão tomada hoje, nenhum dado saindo hoje, nenhum indicador que passou hoje vai mudar alguma coisa do cenário de amanhã. A gente já sabe o que isso vai mudar. E se isso realmente for virar mercado, aí beleza, a gente vai tomar nossas posições. Próprias eleições. Eleições agora, não tem como falar que as eleições não é um indicador importante. As eleições elas não são um indicador, mas é um movimento ali que vai trazer para a gente dentro do mercado. Então é um dado muito importante que a gente tem que acompanhar. Então toda tomada ali de decisão, principalmente do político A e do B, que estão à frente ali das pesquisas, você tem que acompanhar. As pesquisas têm que acompanhar, precisa saber de tudo para que você chegue na frente da tela e entenda o que o grande investidor vai fazer mediante essas informações. As informações que nós lemos aqui todos os dias, nessas plataformas aqui de notícia, ou então que a gente já tem aqui nos relatórios, são as informações que o mundo inteiro está lendo. O mundo inteiro está lendo as mesmas informações que nós para tomar decisões aqui também num país que é emergente. Então, como eu falei ontem, que o próprio peso mexicano tem uma relação direta com o nosso real, o porquê disso. Então, você precisa saber, inclusive, quais são as medidas tomadas no México. Porque se a gente tiver uma política monetária errada também no México, o investidor não vai tirar dinheiro só do México, ele tira do grupo de emergentes. Isso afeta também a nossa bolsa, mesmo com a gente com um cenário positivo interno. Isso faz parte. As coisas estão linkadas. E estando linkadas, quando acontece uma movimentação brusca, principalmente voltando para um emergente que é tão parecido com o nosso, que é o México, você consegue premeditar e se defender. Talvez você não ganhe dinheiro, mas pelo menos você não se machuca dentro dessas posições. Dentro disso, nós temos aqui indicadores internos, eu falei um pouco, indicadores externos, eu falei um pouquinho, falei também aqui um pouquinho do que a gente começa a ver. A gente já tem as agendas desenhadas, inclusive aqui no nosso escritório a gente tem uma lousa ali que a gente desenha toda a agenda semanal ali para a gente já saber que dados que vão sair. Por exemplo, se vai sair algum dado na quarta-feira e vai sair um dado agora na sexta-feira que é muito importante. Tá? Esse dado de sexta-feira é o payroll, dado de empregos não agrícolas nos Estados Unidos. É importante? É muito importante. Todos os dados de payroll são muito importantes. O payroll ele é dado sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Tá? Então, esse dado do payroll, por exemplo, ele mostra ali se está tendo mais emprego ou menos emprego. Então, você consegue saber como que está a economia nos Estados Unidos. Geralmente, quando os dados de emprego eles vêm muito aquecidos, é interessante. Tá? É interessante para a economia está aquecida, mas será que agora, nesse atual momento, a gente quer não, né? Mas o investidor, ele está pensando que a economia americana ela tem que estar mais aquecida ou menos aquecida? O que isso pode refletir numa inflação?
Será que uma economia aquecida, ela aumenta a inflação? A inflação ela sobe? Será que uma economia menos aquecida também contém a inflação? Olha só como os dados eles são conflitantes também dentro da nossa cabeça. Olha só como eles são contraintuitivos, inclusive. E essa contraintuitivo você tem que prestar muita atenção, porque às vezes um dado muito bom pode ser algo muito ruim para o mercado, e às vezes um dado muito ruim pode ser algo positivo para o mercado. O mercado ele tem vida própria, o mercado ele sabe, ele premedita as movimentações. Então nós temos que estar junto com o mercado está sempre um passo à frente. Muitas vezes a gente já viu aqui o mercado tomando posição. A gente vê um índice às vezes subindo sem muito motivo, aí você vê o dólar caindo sem muito motivo, você não consegue entender, aí do nada vem uma movimentação brusca. Isso aconteceu várias vezes, aconteceu na demissão do Moro, por exemplo. Aconteceu no dia em que o Temer mandou uma carta para o Bolsonaro. Aconteceu no dia do Joesley, que a gente até chama de Joesley Day. Então, assim, existem alguns dados específicos, algumas notícias específicas que vão impactar diretamente no mercado. Mas eu posso te garantir que eu participei de todos esses dias que eu estou te falando. E o mercado estava numa situação de compasso de espera. Então o mercado sabia o que ia acontecer. Existem algumas informações que a gente não sabe se são privilegiadas ou não, ou se simplesmente são fatos que já iriam acontecer, mas que existem grandes investidores ali à frente. A gente não consegue movimentar o mercado, mas esses grandes investidores conseguem. Então é muito importante você pelo menos estar posicionado junto com eles. Tá? A favor deles e nunca contra, porque senão pode realmente prejudicar o seu dia, o seu mês, o seu financeiro. Bom, galera, é isso aí. A gente falou bastante aqui hoje também sobre alguns indicadores. Eu não quero estender muito mais. A gente teve uma mentoria de ontem que já foi um pouco mais carregada. A de hoje, ela não pode ser tão carregada porque cada dado desse que eu estou explicando tem uma peculiaridade, então a gente precisa estudar um a um. Seria legal vocês me perguntarem mais, vocês virem junto comigo aqui para que a gente consiga trabalhar isso aqui juntos, tá? Amanhã eu quero mostrar um pouquinho mais sobre operacional. Hoje, se vocês só ficaram olhando para mim aqui, eu quero que vocês olhem um pouco mais para a tela, quero falar sobre montagem de posição, quero falar um pouquinho sobre região. Puta, é muito legal o dia de amanhã. Então não perca a mentoria de amanhã, tá? Mais uma vez, eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma clicada aqui, veja o nosso site, me acompanha nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, eu tenho todas as redes sociais, vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Vocês entram, por favor, me ajudem, me mandam no privado mensagem. Se precisar também no meu WhatsApp, pode pegar meu WhatsApp, também tem o Telegram. Aí a gente pode conversar, pode estar mais junto nessa jornada, tá? Essa jornada aqui é justamente para trazer vocês para o mercado da forma mais realista que existe. Sem muito blá blá blá, sem inventar a moda, sem querer criar motivos aqui para que vocês façam operações, mas sim motivos para que vocês não se exponham no mercado. Então, eu acho que essa é a melhor parte, a gente saber se defender do mercado, das adversidades, dos momentos que vão trazer nosso emocional à tona. Então, por favor, acompanhem, venham junto comigo, eu trago muita informação, eu quero doar cada vez mais informação para vocês. Cliquem nos links e muito obrigado mais uma vez, viu? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Fui!